Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso completo de MySQL. Nós já estamos chegando perto do final. E agora nós vamos fazer alguns exercícios, né? O objetivo desses exercícios é fazer você pensar um pouco como elaborar os seus comandos SQL. Antes de continuar, eu quero pedir perdão a você. Na aula anterior, nós tínhamos colocado o full alter join, né, com o MySQL, e depois que eu coloquei, eu fui pesquisar e percebi o seguinte, que o MySQL ele não aceita aquele comando, por isso que deu erro. Então, o comando full alter join, ele não é aceito no MySQL, tá? O Postgre aceita, o Firebird aceita, e eu havia usado esse comando no Firebird, por isso que eu tinha colocado lá, mas o MySQL não aceita, ok? Então, só para você ficar sabendo disso aí. Então, vamos continuar o nosso curso, e aqui nosso procedimento agora vai ser o seguinte, eu vou pedir, né, vou fazer determinadas questões, e a partir da questão que nós tivermos, nós vamos então elaborar a resposta com comandos SQL. O nosso curso todo vai ser baseado aqui, ó, vai ser baseado nessas tabelas que nós fizemos. Então, a primeira questão é o seguinte, ó, quais os clientes têm prazo de entrega superior a 15 dias, pertencem aos estados de São Paulo ou Rio de Janeiro? Então, pergunta simples, ó, quais os clientes têm prazo de entrega superior a 15 dias e pertencem aos estados de São Paulo ou Rio de Janeiro? O que que nós podemos perceber aqui? O seguinte, ó, aqui nós vamos utilizar a tabela de clientes. Então, ele está perguntando quais os clientes. Então, eu vou ter que listar o nome dos clientes. Acontece que prazo de entrega você vai encontrar na tabela de pedido. Então, veja que eu estou aqui, pela minha pergunta, eu já relaciono automaticamente duas tabelas. Veja que pertence ao estado de São Paulo. Essa informação está na tabela de cliente. Porém, o prazo de entrega está na tabela de pedido. Então, vamos lá. Observamos que nós vamos precisar aqui fazer um relacionamento. Vamos, então, para o MySQL Front. Então, aqui no MySQL Front, eu vou copiar a pergunta, que é para a gente ficar, né, atento aqui. Ó. Então, ele quer quais os clientes que tem prazo de entrega superior a 15 dias. Vou fazer isso aqui de duas formas. A primeira forma, nós vamos fazer sem o join, e a segunda forma, nós vamos fazer com o join. Alguns exemplos, nós vamos fazer os dois. Aí depois, nós vamos usar somente um método, tá ok? Isso é para você se acostumar com os dois. Então, vamos lá. Eu já sei que eu vou precisar dos campos da tabela de clientes. Por quê? Porque eu vou precisar selecionar os clientes. Então, select. Como eu preciso só do nome dele, eu vou colocar assim, ó, select C cliente from cliente. Do jeito que está aqui, eu tenho como resposta. O que houve aqui? Select C. Ah, tá, desculpa. Aqui faltou o C, né? Ó, do jeito que está aqui, eu tenho o nome de todos os clientes cadastrados. Então, select C cliente. Ok? Agora, eu quero saber o prazo de entrega, né? Então, eu vou pedir aqui agora para imprimir o prazo de entrega. E o prazo de entrega, nós vimos que está na tabela de pedidos, ó. Então, tá aqui, ó, na tabela de pedidos. Então, fica P, prazo, entrega. Aqui fica pedido P, executando, vai aparecer um monte de coisa aqui. Ó. Por quê? Porque nós não restringimos a consulta. E aí vai aparecer, para cada cliente vai aparecer um monte de pedido, ó, um monte de prazo de entrega. 14, né? Muito bem, então, aí qual é a condição? Where c.id cliente igual p.id cliente. Agora nós já vamos restringir, ó. Muito bem, ó. Aqui eu já tenho os clientes
com os seus respectivos prazos de entrega, ok? Beleza. Antes de fazer isso, eu poderia ter feito assim, ó. Para facilitar para você. Ó. Eu vou tirar isso aqui. Porque na tabela de cliente, ó. Select from cliente, né? Acontece que aqui ele quer todos os clientes, né, do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então eu poderia fazer assim, ó. Where o que mesmo? Vamos colocar aqui C ponto. Já estou colocando C ponto porque eu vou precisar do pedido depois. Então C ponto, eu não sei o que é o resto. Estado, é UF, UF, né? C ponto UF. Muito bem, ó. Where C ponto UF igual a São Paulo ou C ponto UF igual a RJ. Vamos executar. Observa que aqui eu já fiz né, já consegui tirar somente os clientes que moram em São Paulo. Então, somente os clientes que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Existe alguma outra forma de fazer isso? Existe, ó. Where CUF, você poderia ter feito assim, ó. In, usando esse comando in, fazer assim, ó. Vírgula RJ. Você vai ter o mesmo resultado. Então veja como você vai formando, né, uma consulta SQL, ó. Veja que parece difícil, aí você vai formando. As coisas da tabela de cliente é isso. Os clientes têm que morar ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora nós vamos precisar o prazo de entrega. Aí sim que nós vamos utilizar aqui a tabela P ponto prazo entrega from, aqui como é essa tabela de pedido C, executando. O que houve aqui? Deixa eu só ver aqui a tabela de pedidos, como é o nome do campo. Prazo entrega, confere. Ah, tá, desculpa. Aqui é pedido P, gente, desculpa aí, o erro foi aqui. Pronto. Tá aí, ó. Aquela mesma coisa, né, que a gente fez, um monte de 180 registros já. Para cada valor ele multiplicou, né, pelaquela quantidade de registros. Agora nós vamos restringir esses pedidos. Você então vai utilizar esse comando, ó, where c.idClient igual a p_id_client. Aí você vai utilizar, ó, ent. Ó, aqui é o seguinte: todos os clientes do prazo de entrega da tabela de pedido, onde o ID do cliente é igual ao p_cliente. Aí aqui nós já vamos diminuir bastante aqui, ó. Pronto. Ok? Então tá aqui, ó. E aí, a última condição. A última condição é que o prazo de entrega tem que ser superior a 15. Então, p ponto prazo entrega maior do que 15. Executando. Tá aí. Todo mundo é maior do que 15. Se você quisesse botar maior do que 20, ó, você poderia colocar maior do que 20. Se você quisesse colocar igual a 15, igual a 20, ia aparecer somente os que são iguais a 20. Então, tá aí, gente. Veja como foi fácil, né?
resolver isso aqui. Então, vê como nós fomos fazendo aos poucos para você ir entendendo como as coisas acontecem. Primeiro, nós selecionamos tudo relacionado com a tabela de cliente. Depois, nós inserimos os campos relacionados com a tabela de pedido. E aí, nós fizemos, então, a nossa instrução SQL. Agora, nós vamos colocar isso aqui assim, nós vamos deixar aqui. E nós vamos fazer utilizando join. Então, vamos fazer, ó, select, C, cliente, C, UF, a mesma coisa, P, a gente já conhece a lógica, então nós vamos colocar direto, prazo de entrega. Eu não sei se eu preciso do número do pedido, eu não vou pedir o número do pedido não, só o prazo de entrega. E from cliente, C. Aí nós vamos, cliente C. Aí nós vamos usar o join, tá aí, ou join. Pedido, ó, vamos unir essa tabela com a tabela de pedido. E qual é a condição? A condição é que o c.id cliente seja igual ao p.id cliente. Começa daí, ó. Ó, nós já temos aquele primeiro resultado, ó. Não, tá certo não. Não era para termos isso tudo aqui, não. Ah, não, tá correto. Lógico que tá correto, né? Aqui são todos os clientes. Então, são 18 vendas, tá aqui, ó, 18 registros. Então, são 18 vendas, 18 registros. Muito bem. Aí, agora, nós vamos incrementar a outra condição. Qual é a condição? O cliente, ele tem que morar ou no São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer int c.uf in sp, vírgula, rj. Fechou aqui. Aí aqui já vai restringir mais, ó. E a última condição é que o c. prazo entrega tem que ser maior do que 15. E vai... Desculpa, não é C, é P. Agora vai. Tá aí, gente. Mesma coisa se você quisesse colocar maior do que 20, ó. Você ia obter somente um valor. Ok, gente? Então tá aí, nós fizemos a primeira questão. Então na próxima aula nós vamos fazer a segunda questão. Veja que a gente já está trabalhando com duas tabelas. Um abraço e até a próxima.